Fala, geticista, beleza? Vamos dar continuidade à resolução das questões do bloco anterior, tá certo, pessoal? Pega teu material aí e vamos para a questão de número 17, tá bom? Vamos lá, deixa eu só passar aqui para ela. Olha o que é que diz aqui na questão de número 17. Ó. Um observador vê um prédio em terreno plano, sobre um ângulo de 60 graus. Afastando-se do prédio, tá certo? Mais 40 metros, passa-se a vê-lo sob o ângulo de 30 graus, conforme a figura abaixo. Qual a altura do prédio? Observa que a altura do prédio está com essa interrogaçãozinha aí, não é, pessoal? Então vamos começar a calcular ela. Essa é uma questão bem feita, né, pessoal? Clássica, que dá a ideia de tangente aí, tá certo, pessoal? Relações trigonométricas no triângulo retângulo. Teria que observar essa ideia do triângulo retângulo aí, certo? Então vamos para lá. Ó. Se você observar, eu consigo ver um triângulo retângulo maior aqui. Ó. Então veja só. Se você observar, primeiro triângulo retângulo, você tem isso aqui, ó. Ok? Aí você tem agora mais isso aqui e mais isso aqui. Ó. Então você tem um triângulo maior de 30 graus, né? Se você prestar atenção ainda, você vai ver que eu tenho... Vou colocar vermelho aqui. Só colocar essa... Pronto. Agora, ó, vamos fazer a solução. Agora observe o seguinte, ó. Esse espaçozinho aqui eu não tenho. Então essa distânciazinha eu não sei, então eu vou chamar ela de y. A altura eu vou chamar de x. Maravilha? Então esse espaçozinho aqui, ó, essa distânciazinha aqui, eu vou chamar de y. Maravilha? Então tá aqui o y. Então o y vai representar essa distânciazinha. Então, para o triângulo que tem esse ângulo de... Para o triângulo retângulo que tem esse ângulo de 30 graus, você vai observar que aqui você vai ter, ó, a altura vai ser o cateto oposto, e esse 40 mais y vai ser o cateto que adjacente. Então, eu vou observar que isso aqui vai me dar a ideia de tangente. Tangente de 30 graus vai ser igual a quem? Ó? O cateto oposto, ó, que é o x, sobre o cateto adjacente, que é 40 mais y. É isso aqui tudo. Para esse de 30 graus é 40 mais y. Tudo bem? Agora observe o seguinte, ó. Esse outro triângulo aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar de uma outra cor, verde, ó. Para esse outro triângulo aqui, ó, menor aqui, ó, vou colocar aqui de verde, ó. Tem um outro triângulo aqui, ó, triângulo retângulo, que eu vou colocar essa cor verde, ó. Tudo bem? Você vai perceber o seguinte, ó. O cateto oposto é essa altura, e o cateto adjacente agora vai ser isso aqui, ó, só o y, só esse pedacinho agora. Então, ó, você vai fazer agora o seguinte, ó. Tangente. Deixa eu só diminuir a espessura aqui, ó. Vai ficar o seguinte, ó, tangente de 60 graus é igual cateto oposto, ó, ao ângulo, que é x, sobre y. Beleza. Agora, olha só. Da primeira relação, ó, vou pegar aqui a primeira relação, é que você tem uma segunda relação. Eu vou substituir a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3, igual a x sobre 40 mais y. Maravilha? Da segunda equação, a tangente de 60, você vai ter raiz de 3. Raiz de 3 é igual a x sobre y. Veja que como eu quero a altura, eu vou isolar ela aqui, ó, vai ficar o seguinte, ó, x, aqui é como se tivesse 1 embaixo, né? X vezes 1 dá x, igual a raiz de 3 vezes y. Então, eu quero essa altura aqui, eu quero o x. Esse x aqui, ó, então eu vou guardar ele aqui. Ó. E pode ser que ele apareça em algum lugar. Maravilha, ó. Agora eu vou multiplicar isso aqui, ó. 3 vezes x. Meio pelos extremos, ó. 3 vezes x, 3x.
igual a raiz de 3, que multiplica 40 mais y. Então vai ficar 3x é igual a raiz de 3 vezes 40 dá 40 raiz de 3. Raiz de 3 vezes y vai dar raiz de 3y. Mas veja que a raiz de 3y eu já tenho. Ó. A raiz de 3y é o próprio x. Ó. Então, eu posso substituir a raiz de 3y pelo próprio x aqui. Ó. Eu vou substituir. Então, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. 3x é igual a 40 raiz de 3 mais x. 3x, que está positivo e negativo, menos x, igual a 40 raiz de 3. 3x menos x vai dar 2x, igual a 40 raiz de 3. Então, x é igual a 40 raiz de 3 dividido por 2. Logo, isso quer dizer que meu x é igual a 20 raiz de 3. Então, essa altura que eu estou procurando, o x aqui, essa altura que eu estou procurando, ela é igual a 20 raiz de 3 metros. 20 raiz de 3 metros. Beleza? Então, você marcaria o gabarito aí, letra B, 20 raiz de 3. Ok, pessoal? Tranquilo? Dá 3 segundos aí para você tirar um print. Então, dessa questão, eu teria que ter essa noção de tangente, saber a tangente de 30 e de 60, e saber fazer a ideia de substituição, certo, pessoal? Beleza, então vamos para a próxima questão. Então, a 17, gabarito. Você marca aí a letra B. B de beleza pura. Né? Então, 20 raiz de 3. Beleza, agora vamos para a próxima questão, questão 18. A questão 18, ela fala o seguinte. Em dado retângulo, a diagonal mede 26 centímetros e forma um ângulo de 60 graus com um dos lados. Qual o perímetro desse retângulo? Olha, você tem que lembrar como é que se calcula o perímetro. O perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados. Então vejamos aqui, vamos para o quadro aqui, vamos lá. Então observe o seguinte, ó. Imagina que eu tenho um retângulo aqui. Só mudar a cor aqui. Então imagina que eu tenho esse retângulo. Beleza. Se eu quiser o perímetro, grave bem na sua mente. Ó. Coloque assim, ó. Se eu quiser o perímetro, você já sabe que vamos supor que eu chamo isso aqui de x, né? Deixa eu só botar uma cor diferente aqui. Isso aqui eu vou chamar de x. Isso aqui, consequentemente, tem que ser x. Isso aqui é y. Para calcular o perímetro, a representação de perímetro é 2p. Isso aqui representa o perímetro. Então, vai ser igual a x mais y mais y. Então, 2p, que representa a simbologia para perímetro, é igual a 2x mais 2y. Então, o perímetro, você tem que lembrar que é 2 vezes x mais y, ou seja, 2 vezes o primeiro lado com o segundo lado. X mais y. Você tem que gravar isso aqui, ó. Perímetro é 2 vezes a soma de um lado com o outro lado. Certo? Então, se você gravar isso aqui, meu amigo, show de bola. Certo? Agora, o que ele me diz aí, ó? Eu já sei que o perímetro é isso. Então, ele me fala aqui, tá aí no seu material, acompanha, ó. Em dado retângulo, a diagonal mede 26 centímetros e forma ângulo de 60 graus. Então, eu vou fazer aqui uma diagonal. Então, eu vou puxar aqui uma diagonal. Deixa eu botar ela vermelha. Pronto. Então, eu puxei aqui ela para ser a minha diagonal. Beleza? Se eu consigo colocar aqui, não está querendo colocar, né? Pronto. Então está aí minha diagonal. Ele disse que, olha para a questão aí, pessoal. Ó, olha para a questão aí, ó, 18. Ó.
em dado retângulo, a diagonal mede 26 e forma um ângulo de 60, beleza? Então, voltando para cá, ó. Então, aqui mede 26. Deixa eu colocar aqui. Então, esse aqui vai ser 26. Eu vou dizer que ela vai formar um ângulo de 60 aqui, beleza? Ó, aqui eu vou colocar um ângulo de 60 graus. Beleza, pessoal? Como isso aqui é um retângulo, aqui tem que ter 90 graus, né, pessoal? Todos os cantos do retângulo vai ter que dar 90 graus. Aqui 90 graus seria mais 30, né? Aí lembrando, ó, se aqui, ó, o oposto a ele, ó, aqui também teria que ser 60. Então aqui seria já 30, ó, porque a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Isso aqui já tem 90 mais 60, falta quanto para completar 180? Falta 30 graus. Então isso aqui é 30 graus. Beleza, pessoal? E aí, você agora iria, já que eu tenho esse lado aqui x e tenho essa hipotenusa 26, ó, se eu observar isso aqui, é um triângulo retângulo, onde você tem aqui, ó, 30 graus, o oposto a ele, ó, vai ser esse rapazinho aqui, ó, o oposto a ele, ó, a 30 graus vai ser esse rapazinho aqui, ó, o oposto a 30. E aí você tem a hipotenusa que é 26. Maravilha? Então agora nós vamos fazer isso. Ó. Só colocar. Então, nesse triângulo retângulo, eu vou resolver só ele agora, ó, você vai ter o seguinte, ó, seno de 30 graus é igual. Olha, olhando para esse seno de 30 aqui, ó, quem é que está ele aqui? O oposto dele é x sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas eu sei que o seno de 30 é 1 meio. Igual a x sobre 26. Então, multiplico o meio pelos extremos. 2 vezes x, 2x. E 1 vezes 26 dá 26. Logo, o meu x é igual a 26 sobre 2. Então, meu x dá igual a 13. Beleza. Agora, observe o seguinte, ó. Eu vou olhar para o ângulo de 60 graus. Meu ângulo de 60 graus, o ângulo oposto a ele, ou seja, o lado oposto a esse ângulo, certo? Vai ser o y. Então, você tem um ângulo aqui, você tem esse lado oposto, tá certo? Ao ângulo você tem o lado y e a hipotenusa. Você tem cateto oposto sobre a hipotenusa. Maravilha? Então vamos fazer isso agora. Então, observando aí, pessoal, você tem agora o seguinte, ó. Olhando para o triângulo retângulo aqui, ó, e vendo o lado oposto, como já falei para vocês, é o y, então vai ficar o seguinte, ó, seno de 60 graus é igual a cateto oposto, que é y, pela hipotenusa, que é 26. Aí o seno de 60 ele vai ser raiz de 3 sobre 2, igual a y sobre 26. Aí você multiplica aqui, ó, 2 vezes y, 2y, 26 vezes raiz de 3 dá 26 raiz de 3. Agora vai ficar y, o 2 que está multiplicando vai passar dividindo 26 raiz de 3 sobre 2. Isso implica dizer que meu y é igual a 26 dividido por 2 dá 13 raiz de 3. Beleza? Mas o que é que ele quer na questão? Vamos ver o que é que ele quer na questão. Então já consegui encontrar esses dois lados do meu triângulo retângulo, do meu retângulo, certo, pessoal? Que fazem parte do lado do retângulo, beleza? Então o que é que ele quer? Ó? Ele quer qual o perímetro desse retângulo. Ora, você viu que eu já encontrei os lados aqui, ó. O x, eu chamei, o x foi 13, né? Cadê o x? Eu vou colocar para ficar bonitinho aqui, porque esse lado vai ser um pouquinho maior, né? Então, eu vou chamar esse aqui de y, só apagar isso aqui. Chamar esse lado aqui de y, porque ele é um pouquinho maior, né? E ele vai ser para poder a gente entender a raiz de 3 aí, né? Só para ficar bonito, para ficar matematicamente correto, né? Eu vou dizer que isso aqui é y, isso aqui é y, isso aqui é x, e não altera a ideia do perímetro, beleza? Então, ó, só apagar isso aqui, pessoal.
para a gente ter espaço, né? Senão a gente não vai ter espaço para calcular isso aqui. Então, só levantar isso aqui, ó, a gente já sabe que o perímetro vai ser isso aqui. Vou só colocar aqui para cima. Beleza, então a gente já sabe que o perímetro é isso. Então, veja que nós já encontramos aqui, ó, um dos lados x e o outro lado y, que fazem referência aos lados do retângulo, do triângulo retângulo que está dentro dele, né? Então você vai ver que esse x aqui a gente encontrou quanto? A gente encontrou 13. Então o x aqui está valendo 13. Esse x aqui está valendo 13. Se é 13 aqui, é 13 aqui. E esse y, ele está valendo quanto? 13 raiz de 3. Então aqui é 13 raiz de 3. E aqui é 13 raiz de 3. Então ele quer o perímetro. Então o perímetro, 2p, é igual a 2 vezes a soma de quem? Do outro lado, que é quem? 13, que é o x, né? 13 mais 13 raiz de 3. Beleza? Agora observe o seguinte, ó. Então, meu perímetro, que é 2p, é igual. Veja, ó. O 13 eu posso colocar em evidência. Ó. Então, eu posso tirar o 13. Então, vai ficar 2 que multiplica, o 2 continua multiplicando. O 13 vai sair, ó, 13. Aí, todo mundo que está lá dentro tem que dividir por 3. Ó. 13 dividido por 3 dá 1. Mais 13 dividido por 3 dá 1 vezes raiz de 3, dá raiz de 3. Então, você está vendo, só colocar aqui de uma cor diferente, você está vendo que o meu perímetro, deixa eu ver se eu coloco mais para cá, deixa eu só reduzir isso aqui, porque é melhorzinho. Pronto, deixa eu só botar aqui mais para cima, deixa eu só colocar aqui mais para cima. Pronto, maravilha. Agora observa o seguinte, ó. Então eu posso dizer que o meu perímetro, que é 2p, a simbologia para perímetro é 2p, 2 vezes 13, 26, que multiplica 1 mais raiz de 3. Pronto. Então, esse é o valor do meu perímetro, 26 vezes 1 mais raiz de 3. Então, você vai encontrar o gabarito na letra C. O gabarito, olha aí no teu material, ele vai ser a letra C de campeão, né? Então é assim, pessoal. Beleza? Tira um print aí para a gente continuar. Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos para a questão de número 19. Vou colocar aqui. Vamos lá. Fala o seguinte, ó. Seja f a função quadrática dada por f de x, p mais 1, x ao quadrado, mais 2px, 2 vezes p vezes x, mais p mais 1. Para quais valores de p a função f possui duas raízes distintas? Ó. Diz que tem duas raízes distintas. Então, para ter duas raízes distintas, o delta tem que ser maior que zero, né? Então, você já vai colocar isso aqui, o delta tem que ser maior do que zero. Beleza? Aí nós vamos para a nossa solução. Vamos para a nossa solução. O que é que eu tenho de interessante aí? Ó? Eu vou pegar aqui os valores. Ó. O valor de A, ele é P mais 1. P mais 1. Então, o valor de A é P mais 1. Quem é esse A? É a variável que está no x ao quadrado aqui. Está no x ao quadrado. Beleza? Outra coisa interessante. Ó. Esse P, ele obrigatoriamente ele tem que ser diferente de 1. Esse P aí ele tem que ser diferente de 1. De menos 1, na verdade. Porque ó, menos 1 mais 1 vai dar 0. E se der 0,
não é função quadrática. Função quadrática é aquela que tem um x ao quadrado. Então, se eu colocar aqui, ó, menos 1 mais 1, vai dar 0. 0 vezes isso dá 0. Aí iria para uma função do primeiro grau. Então, não é isso que eu quero. Então, observe que esse p já tem que ser diferente de menos 1. Beleza. Aí eu vou para o b aqui, ó. B, quem é meu b? 2p. E quem é o meu c, que é o termo independente? É p mais 1. Pronto, então eu já tenho todo mundo aqui. E eu posso substituir na fórmula do delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu já tenho aqui meu b, ó, que é 2p. Eu já tenho aqui meu a, que é p mais 1. E eu tenho meu c, que é p mais 1. Então eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar o seguinte, ó. Ah, o delta tem que ser maior que zero, porque as raízes são distintas, né? Então vai ficar o seguinte, ó. B2, quem é B2? B ao quadrado vai ser 2p ao quadrado menos 4 da fórmula que multiplica A, que é P mais 1, vezes C, que é P mais 1. Tudo isso tem que ser maior do que zero, porque ele falou aqui, ó, duas raízes distintas. Beleza. Tá aqui, ó. Agora eu vou resolver, ó, 2p ao quadrado é 2 ao quadrado é 4, e p ao quadrado é p ao quadrado, menos 4 que multiplica, ó. Beleza. P mais 1, P menos 1, observa que você tem P mais 1, conserva a base, aqui como se tivesse 1 e aqui tivesse 1, conserva a base, e somos expoente. Ó. Isso aqui você vai resolver ao quadrado. Isso tudo aqui tem que ser maior do que zero. Para facilitar a minha vida, eu vou dividir aqui todo mundo por 4, porque tem um 4 multiplicando, tem um 4 multiplicando, então eu posso dividir isso aqui por 4. Então, eu posso dividir tudo isso aqui por 4. Eu vou dividir agora por 4. Dividindo todo mundo por 4, fica P2, P ao quadrado, menos P mais 1 ao quadrado. Tudo isso tem que ser maior do que zero. Lembrando que esse menos tem que entrar aqui, né? Depois que eu resolver isso aqui. Beleza. Agora vamos lá. Bora resolver aqui. Vai ficar P ao quadrado, menos. Desenvolvendo aqui dentro, ó. Esse cara aqui que está ao quadrado, né? Só apagar aqui. Pronto. Agora vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar P ao quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes P vezes 1, dá 2P, mais quadrado do segundo, que vai dar 1. Isso tudo tem que ser maior do que zero. Vai ficar assim agora, ó. P ao quadrado, menos com mais, esse menos vai entrar agora aqui, ó, vai distribuir para todo mundo. Ó. Menos com mais dá menos P ao quadrado, menos com mais dá menos 2P, menos com mais dá menos, ó, menos com mais deu menos com mais deu menos 1. Tudo isso tem que ser maior que zero. Aí P ao quadrado menos P ao quadrado dá zero. Ficou só menos 2P menos 1 maior que zero. Ficar menos 2P maior que 1. Vai ficar agora o seguinte, eu vou multiplicar isso aqui por menos 1. Vou multiplicar isso aqui por menos 1. Então, quando eu multiplicar isso aí por menos 1, vai ficar, o sinal vai mudar, né? Então vai ficar 2P menor que 1. Certo? Menor do que menos 1, né? Agora, o P menor que menos 1 sobre 2. Então, o P tem que ser menor do que menos 1 sobre 2. O que ele fala aqui? Ó? Seja f a função quadrática dada por isso, para quais valores reais de P a função possui duas raízes distintas. O P tem que ser menor que 1 meio e o P tem que ser diferente de 1. Esse P não pode, tem que ser diferente de menos 1.
Ele não pode ser menos 1, porque ó, menos 1 mais 1 vai dar 0. 0 vezes x ao quadrado, ele vai voltar para uma equação do primeiro grau. E eu quero função quadrática. Ó. Se eu quero função quadrática, com certeza o p tem que ser diferente de menos 1. Ele não pode ser menos 1. Então, gabarito letra A. Você marcaria o gabarito letra A. Questãozinha massa, isso aí, viu? Questãozinha boa. Maravilhosa. Top, 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 top essa questão aí. Certo? Pronto, tá aí. Basicamente é assim que se resolve. Ok? Você teria que saber os elementos A, B e C. Saber que se eu tenho duas raízes distintas, o delta tem que ser maior que zero. E fazer os cálculos convencionais. Lembrando que, por exemplo, se você multiplicou por menos 1, muda o sinal, né, pessoal? Muda o sinal, do sinal de maior, voltou para menor, beleza? Então, questãozinha bem elaborada essa questão 19. Então, gabarito aí, letra A. Vamos para a 20ª. Olha o que é que diz na 20ª. Na figura, os lados dos triângulos, do triângulo ABC, então você tem aqui o triângulo ABC, os lados dele, tangenciam, você tem aqui alguém que está inscrito, essa circunferência está inscrito, respectivamente nos pontos PM, né, ó, os P, M e N, né, que são os pontos que estão tangenciando, só toca um ponto aqui, ó, só toca em um ponto aqui, só toca aqui, ó, bacana. Então, P, M e N. Se AP é igual a K, eu vou colocando aqui, ó, AP. Só botar aqui logo a solução. Se AP é igual a K, BM é 2K, vale 2K, e CN vale 3K, e o perímetro, né, AB mais C vale 96, ou seja, a soma de todos os lados aqui vale 96, quanto mede AB? Então ele quer saber o lado AB. Pronto, maravilha. Então imagina o seguinte, para resolver essa questão, eu teria que ter em mente o seguinte, que segmentos tangentes à circunferência inscrita, partindo do mesmo vértice, eles são congruentes. Então, observa, está partindo desse mesmo vértice, eu vou colocar aqui, partindo aqui de C, ó, e partindo aqui de C, beleza. Se eu colocar aqui, ó. Então, segmentos tangentes à circunferência, tá, esse segmento CN e o CM, certo? Tangentes à circunferência inscrita, está aqui a tangente inscrita, partindo do mesmo vértice, está aqui o vértice C, eles serão congruentes. Então, por exemplo, se aqui for 5, aqui também será 5, beleza? Então, se ali for 3, por exemplo, se aqui for 3, aqui também será 3. Ok? E se ali for, sei lá, 7, aqui também será 7. Basicamente é isso. Ok? Agora, olha só, para provar isso, você vai perceber o seguinte, ó. Você vai perceber o seguinte. Aqui no centro, imagine que aqui fosse o centro da circunferência, que é o centro da circunferência, que também será o incentro do triângulo. Então, esse centro da circunferência ele vai ser o incentro do triângulo. E no incentro, você sabe que é o encontro das bissetrizes. E a bissetriz, ela divide um ângulo ao meio. Certo? Eles será dividido ao meio. Então, observe o seguinte, ó. Se eu pegar aqui uma reta, que vai ser minha bissetriz aqui, ó. Essa bissetriz aqui, ó, passando por aqui uma bissetriz. Colocar outra bissetriz aqui de azul, partindo daqui, o ponto B, é o N aqui. E a outra bissetriz verdinha aqui, partindo de M para N, beleza. Esse centro aqui, centro da circunferência, ele também é o centro, ele é o famoso incentro. Beleza?
que é o encontro dessas bissetrizes. Lembrando que essa bissetriz ela está dividindo esse ângulo em duas partes iguais, né? Está dividindo ele ao meio. Se ele fosse um ângulo 2α, é porque aqui seria alfa e aqui seria alfa. Ok? Tranquilo? Maravilha, né? Agora veja que eu consigo ter aqui, vou colocar aqui uma cor para o meu triângulo, vou colocar aqui uma roxa, vou desenhar esse triângulo aqui partindo C, N, vou chamar esse centro aqui de O, certo? Vou chamar esse centro aqui de O. Então esse centro é o O. Então, eu teria dois triângulos aqui, ó. Nesse caso aqui, eu teria esse triângulo aqui, ó. Vou colocar roxo. Então, esse triângulo aqui, ó, triângulo C, N, O. CNO seria um triângulo. CNO. Beleza? E eu teria outro triângulo. Eu teria outro triângulo que seria esse aqui, ó. O CMO. Certo? CMO. Beleza? Observa que o triângulo CNO, chamei esse centro aqui de O, e o CMO, eles têm em comum, observe que isso aqui está em comum, esse lado aqui, ó, ele é comum aos dois triângulos. Beleza? Então, você está vendo que esse segmento CO, é comum tanto ao triângulo CNO como ao triângulo CMO. Ok? A gente também observa que esse lado NO ele é igualzinho ao lado MO, porque olhando para a circunferência e considerando ele raio, né? Isso aqui vai ser raio, né? Ó, raio. Então, esse segmento, esse raio aqui, ó, NO, né? NO e MO, eles são idênticos, são iguais, certo? Sendo assim, pessoal, o NO e o MO, eles vão ter a mesma medida, porque eles são raio da circunferência. Outra coisa interessante que a gente observa aí, pessoal, é o seguinte, ó, aqui você vai ter formação de um ângulo de 90 graus, né? Ó, ângulo de 90 graus aqui, ó, e um ângulo de 90 graus aqui. Porque afinal, pessoal, você observa o seguinte, o raio da circunferência ele vai sempre formar um ângulo de 90 graus com segmentos tangentes. Então você tem 90 graus aqui, 90 graus aqui. Ok? Aí, pessoal, dessa forma, eu consigo entender que o triângulo CNO, ele é congruente aí ao triângulo CMO. Beleza? Poderia ser o caso lá do ângulo oposto, né? Por exemplo. Porque aqui você tem, ó, ele tem o mesmo ângulo, ó, esse mesmo lado aqui, ó, esse mesmo ângulo, e esse ângulo oposto também ele é idêntico. Consequentemente, eu consigo concluir que CN tem a mesma medida de CM. Então, o segmento CN vai ter a mesma medida de CM. Consequentemente, eu posso expandir e dizer o seguinte, que AN tem a mesma medida de AP e que BP tem a mesma medida de BN. Certo? Então, seria por isso que a gente vai conseguir agora, por essa justificativa, que a gente consegue resolver a questão. Então, vamos resolver agora, com essas informações, vamos resolver a questão. Pronto, agora é só colocar as informações que ele nos deu. Ó. Só colocar aqui de azul. Então, vai ficar assim, ó. Ele me diz que o AP vale K, então AP vale K,
Vamos colocar aqui o AP valendo K. Só apagar esse aqui. O AP está valendo K. Maravilha. O BM vale 2K. E o CN vale 3K. Então, observa, ó, CN é igual a CM, então vai ser 3K. AP é igual a N, que é igual a K. E o MB ou BM é igual a BP. Então, BM é igual a BP. Então, vai valer 2K. O perímetro está dando 96. Perímetro é somar todos os lados. Esse lado aqui, se você observar, esse lado aqui está valendo 4K. Esse lado aqui está valendo 3K, que é o que ele quer saber na questão. E esse lado aqui está valendo 5K. Então, eu vou somar todo mundo. Ó. 4K mais 5K mais 3K é igual a 96, que é o perímetro. Beleza. Somando tudo isso aí, vai dar 12K igual a 96. Isso implica dizer que isso aqui vai dar K 96. K vai ser igual a 96 dividido por 12, que vai dar 8. Só subir mais um pouquinho aqui, que ficou sem espaço. Pronto. Só apagar isso aqui. Então, isso implica dizer que o meu K é igual a 96 dividido por 12. Então, isso implica dizer que meu K vale 8. Beleza, se meu K vale 8, ele pergunta quanto mede o lado AB. Então, o lado AB, só pegar 3 vezes 8, que é igual a 24. Tranquilo? Aí você marcaria a letra C como gabarito. Questãozinha bem feita, questãozona, né? Não é nem questãozinha, questão bem trabalhada, bem feita, né, pessoal? Ok? Então, vamos voltar aqui. Então, a gente marcou a letra C, tudo bem? Então, pessoal, até a próxima. A gente finaliza aí nessa questão de número 20. Até o próximo encontro. Espero que vocês estejam bem. Eu no coração. Até a próxima. Fui. Grande abraço. I look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one and you're